Existem cerca de 8 bilhões de pessoas no mundo, sendo que cada uma delas deverá ficar doente pelo menos algumas vezes ao longo da vida. Essas doenças podem ser agudas ou crônicas, desde um simples resfriado, causado por um vírus e que se cura dentro de alguns dias, até enfermidades que podem nos acompanhar pelo resto da vida, como o diabetes e a hipertensão. Todo mundo já teve, já ouviu falar, ou conhece pelo menos uma pessoa com essas doenças mais conhecidas que acabamos de citar, porém é pouco provável que você já tenha ouvido falar das 5 doenças presentes nessa lista. Raras, elas ameaçam funções e necessidades primordiais a qualquer ser humano. Muito provavelmente, ao ver esse vídeo, você não conseguirá imaginar como seria possível conviver com elas. 1. Urticária aquagênica. Já imaginou ser alérgico a uma substância fundamental para a sobrevivência? Sabendo que mais da metade de nossos corpos são compostos de água, fica mesmo difícil de acreditar que possam existir pessoas alérgicas a ela. Mas é verdade. Com uma incidência de 1 a cada 230 milhões de pessoas, existem cerca de 40 casos registrados no mundo. A urticária, que causa erupções cutâneas, varia de pessoa para pessoa. Algumas são sensíveis apenas à água salgada. Outras têm sensibilidade às próprias lágrimas e ao próprio suor. E há ainda quem seja alérgico a qualquer tipo de água. As causas da doença ainda são desconhecidas, o que dificulta a existência de um tratamento, ainda que existam casos em que a condição desapareceu de forma espontânea. 2. Síndrome de Cotard. O portador dessa síndrome não se reconhece como doente. Afinal, como estar doente quando se está morto? Também conhecida como síndrome do cadáver ambulante, a doença desmotiva o paciente de executar as ações mais fundamentais, como se alimentar, e o faz acreditar que está apodrecendo por dentro. O doente desenvolve depressão e paranoia, achando que as pessoas ao redor estão tentando enganá-lo quando afirmam que ele está vivo. Descrita pela primeira vez no ano de 1880, pelo neurologista francês Jules Cotard, a síndrome afetou a vida do soldado britânico Warren McKinley, que após sofrer um acidente de moto, passou a acreditar que estava morto. Segundo Ellen Xiu, professor de psiquiatria na Universidade Chinesa de Hong Kong, o transtorno pode ser causado por ferimentos no cérebro, assim como outras doenças de ordem psiquiátrica, como a esquizofrenia. Também existem outros fatores de ordem biológica, psicológica e social que podem desencadear o problema. 3. Síndrome da mão alheia. Já imaginou ser agredido pelas suas próprias mãos? Levar socos, beliscões, tapas, e não ter o menor controle sobre isso, é uma consequência sofrida pelos pacientes da síndrome da mão alheia. A doença, que ainda não tem cura, ocorre por causa de um distúrbio neurológico, que pode afetar pessoas que passaram por cirurgias de separação dos hemisférios cerebrais, ou até mesmo indivíduos que tenham sofrido acidente vascular cerebral. Segundo o médico Michael Mosley, o cérebro das pessoas que têm a síndrome está em constante luta, sendo que cada hemisfério tem vontade própria, ao contrário do que ocorre no funcionamento normal do órgão, em que esses hemisférios comunicam-se entre si. 4. Síndrome de Hailey-Day. Apesar de desagradável, sentir dor é muito importante, pois a sensação se trata de um alerta do nosso corpo de que algo está fora do normal. A síndrome de Hailey-Day, uma doença hereditária que afeta o desenvolvimento do sistema nervoso, impede que os pacientes tenham a sensação de dor. Além disso, a doença causa febre, pneumonia e desmaios frequentes, afetando de 1 a 9 pessoas a cada 1 milhão de nascimentos. Os tratamentos são voltados para os problemas desenvolvidos ao longo da vida desses pacientes, como convulsões, vômitos e lesões causadas por acidentes. 5. Síndrome da cabeça explosiva. O momento em que pegamos no sono durante a noite é provavelmente a hora mais relaxante do dia para a maioria das pessoas. Mas não para os portadores da síndrome da cabeça explosiva, que quando adormecem têm a sensação de que o crânio está prestes a explodir. Além disso, a pessoa com a doença também escuta sons violentos como trovões e explosões. Pesquisas apontam que o distúrbio acontece quando,
ao invés de chegar às outras etapas do sono, as células responsáveis pela interpretação dos sons param de responder de uma vez. A interrupção do processo é interpretada pelo cérebro como um barulho muito forte e acaba despertando a pessoa. A doença ainda é considerada rara, ainda que pesquisas indiquem que 1 a cada 10 pessoas poderá manifestá-la em algum momento da vida. Geralmente afeta pessoas com mais de 50 anos, porém já foi relatada também em jovens a partir dos 10 anos, sendo 2 vezes mais comum em mulheres. Chegamos ao fim da nossa lista de 5 doenças que quase ninguém conhece. E então, você conhecia alguma delas? Comente aqui embaixo, curta esse vídeo e compartilhe, para ajudar a disseminar essas informações para mais pessoas.